Oi, pessoal, boa tarde. Então, para a gente repor o conteúdo das duas aulas de história hoje, vou mandar para vocês duas aulas gravadas, tá bom? Para que a gente não, para que ninguém seja prejudicado no andamento, né, da atividade, tá bom? Então, prosseguimos em História do Brasil. Em História do Brasil, no próximo capítulo que a gente vai começar, ele vai falar do período da ditadura militar, que foi de 64 até 1985, certo? Então, a gente continua naquele mesmo raciocínio lá, né? O João Goulart, ele representava perigo, né? Por tomar algumas atitudes dentro do projeto dele das reformas de base considerada comunista, né? Então a reforma de base incomodava as elites e isso acabou levando à organização de grupos que se apoiaram, né? E levou ao golpe civil militar de 64. Então, durante muito tempo se falou em golpe militar, mas a historiografia atual ela trabalha no sentido de golpe civil militar. Por quê? Porque vários setores da sociedade apoiavam os militares nesse sentido, tá bom? Então, gente, para começar lá na 548, ele tem uma introdução, primeiro, que fala, né, que esse golpe de 64 representa mais uma interrupção na democracia do Brasil, né, e é um período autoritário, de muita repressão, de muita violência, de censura, né, de muita coisa que ficou para baixo do tapete e e ninguém ousava falar sobre isso, né, então eu já até comentei com vocês, ninguém fala, não teve corrupção durante a ditadura militar. Quem ousava mexer com isso, né? Não tinha nada de errado, né? Medida autoritária. Claro que tinha, tá bom? Então é nesse sentido que a gente trabalha esse período da nossa história como um atraso para a nossa democracia, né? Então, durante 21 anos, o brasileiro ele não pôde escolher o seu presidente, ele não tinha o direito, essa questão da cidadania de escolher o seu governante, tá bom? Então vamos lá, liderado pelos militares, esse golpe começa em 64 e vai até 1985 e a gente tem características entre esses governos, né? Foram 5 presidentes que governaram o período militar do Brasil e eram eleitos de forma indireta, tá? Indireta, ou seja, não era o brasileiro que escolhia. Bom, como que governava? Como foi esses governos militares, certo? Então, claro, nós vamos notar alguns avanços no sentido principalmente da construção de infraestrutura, a gente vai... Vamos analisar dentro do material, aquilo que for avanço a gente fala, aquilo que for retrocesso a gente fala também, tá? Governado por decretos, leis e medidas provisórias. Isso indica uma questão autoritarista, né? Então, o que é um decreto-lei? Eles governavam por atos institucionais. Um ato institucional, ele é diferente de um ato constitucional. Um ato constituído, ele é debatido, ele é levado para votação, ele é refletido e ele pode passar ou não, ele pode ser votado ou não, ele pode ser aceito ou não. Um ato instituído, não. Um ato instituído, ele é colocado lá e tem que ser obedecido, tá? Então, governar a partir desses decretos-leis, de medidas provisórias, tá? Bom, aí lá tem um texto que explica um pouquinho sobre isso, que por mais efeitos que a gente tenha hoje em dia no nosso país, hoje a política ela é conduzida através de atos constituídos, vamos dizer assim. Apesar de ainda existir essa prática de presidentes assinarem decretos-leis, não é tão comum assim, né? Não pega bem para a sociedade, vamos dizer assim. Bom, a diferença da medida provisória atual em relação ao decreto-lei lá da época do regime militar é que atualmente ela passa pelo Congresso, tá? Ela passa pelo Congresso, ela é votada. Lá, naquela época, não passava, né? Era ali o grupo, era a junta militar que resolvia, tá bom? Então a gente parte daí. Aí, pessoal, aqui, depois ele continua falando lá, né? A outra característica também que foi, era Guerra Fria,
O alinhamento do Brasil com os Estados Unidos continua e tem materiais, tem estudos, tem documentos que confirmam que os Estados Unidos apoiou, ajudou os militares a tomar o poder em 64, tá? Então vamos lá. Apesar de Ranieri Mazzini ter ocupado a presidência logo após a derrubada de João Goulart, quem na verdade governava era o autodeterminado Comando Supremo Revolucionário, composto pelo general Costa e Silva, almirante Augusto Rademacher e pelo brigadeiro Francisco de Mello. Foram eles que, numa demonstração de desrespeito ao Congresso, editaram o primeiro ato institucional, né? Então, sai João Goulart, Ranieri assume provisoriamente, mas é uma junta militar que vai começar a ditar como vai ser as coisas. O AI-1, Ato Institucional número 1, então ele vai fazer o quê? Então vamos lá. Suspendeu mandatos e direitos políticos de centenas de cidadãos. Aqueles que eram considerados perigosos, eles tinham direitos cassados. Extinguiu entidades de classe, né? Então é toda outro tipo de forma de representação, as classes, tá? Classes trabalhistas, como sindicatos e a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Estabeleceu o direito de decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso, do Congresso, né? Estado de sítio é como se de repente todo o poder estivesse na mão do presidente, tá? Determinou que a escolha do substituto de João Goulart ocorreria por meio de uma eleição indireta. Eleição indireta são os deputados que votariam daí, tá? Os deputados e senadores elegeram para presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco é o primeiro presidente militar do Brasil e ele governou de 64 a 67, certo? Bom, aqui o texto de vocês ele dá muitos detalhes, ele fala de ações econômicas ali, né? Fala da tentativa de melhorar a questão dos salários, conter inflação, conter salário, estabelecer novos impostos, novos tributos, tá? Aqui também fala do Serviço Nacional de Informação, foi instituído em 64 o SNI, Serviço Nacional da Informação, que era a ideia de investigar qualquer ação que viesse interferir no governo militar, né? Então, como se fosse uma coisa de espionagem mesmo, tá? Em 65, foram realizadas eleições em 11 estados brasileiros, em 5 deles a oposição venceu. Esse fato levou ao endurecimento do regime e à assinatura do AI-2, né? Então, o que significa a oposição vencer em estados brasileiros? Significa que não é todo o Brasil que estava concordando com aquilo, né? Então, isso incomoda os militares e eles instituem o AI-2. O que o AI-2 vai fazer? Olha lá, isso é importante. Extinguir os partidos políticos, acabar com o multipartidarismo, acabou. Criou apenas 2 partidos políticos. O Brasil vira bipartidarismo, 2 partidos. O partido do lado do governo, tá? Que é o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, é como se, mas tem oposição, que ótimo, né? Tá, mas era uma oposição controlada pelo governo, tá bom? Então, vamos acabar com todos os partidos, vamos deixar só 2 e vamos controlar a oposição. Direito de decretar o recesso do Congresso é suspender o Congresso. Eleições indiretas para presidente da República. Pronto, bateram o martelo, né? Aqui, nesse AI-2, ficou determinado que os brasileiros não iriam escolher o presidente da República. Em 1966, foi assinado o AI-3. Olha lá, agora os brasileiros também não iriam mais escolher os seus governadores. A partir de agora, é eleição indireta para governador e para prefeitos das capitais, né? O que mais aqui? Uma nova Constituição vai ser organizada, né? Ela vai ser uma organizada ali. Leis autoritárias foram sendo incorporadas, tá? Teve aqui tentativa de tirar os militares do poder, mas isso não deu certo. O Congresso foi fechado por um mês. Muitos políticos tiveram seus direitos cassados. Os políticos que incomodavam, que representavam um perigo para o governo militar, eles iam
eles eram mandados para fora do Brasil, eles eram mandados para exílio. Em dezembro de 66 foi editado o AI-4, convocando o Congresso para votar a promulgação de uma nova Constituição que aconteceu em janeiro de 67. Daí eles chamaram o Congresso para aprovar a Constituição, né? Bom, Castelo Branco ainda promulgou muitas outras leis, e essas leis eram todas no sentido de reforçar o poder do governo militar. Por exemplo, a lei da imprensa. A lei da imprensa impôs censura a jornais, a revistas, né? A todo programa que fosse falar alguma coisa contra o governo, primeiro tinha um órgão que tinha que passar primeiro esse script por esse órgão ia dizer, pode publicar ou não pode publicar, tá? Quem fazia essa censura? A Lei da Segurança Nacional, certo? Teve eleição indireta para 67, escolheram um novo presidente, o Costa e Silva, tá? Que era o ministro do Exército. O MDB absteve-se, ou seja, não mandou nenhum candidato. Costa e Silva governa de 67 a 69, então veja, ele não completou o governo dele, né? Ele não completou. Vamos lá. A questão da inflação, né? Então tínhamos aqui um problema econômico muito sério, diminuiu os juros, reduziu tarifas públicas, facilitou o crédito, mas salário nada, continuava arroxo salarial. Insatisfação cada vez mais com aquele tipo de governo, né? E o brasileiro começa a se incomodar com isso, mas e aí? Não era para ser uma coisa provisória, os militares tomarem o poder só até então restaurar, afastar o perigo do comunismo? E pelo jeito não, né? Os anos foram passando e eles não convocavam o povo para uma próxima eleição. 68 é o ano de 68, né? O que foi o maio de 68 lá na Europa? Lá nos Estados Unidos também, o povo para as ruas, falando sobre os direitos e tudo mais, né? Aqui no Brasil aconteceram muitos protestos também, tanto de estudantes quanto de operários, e vai ser em 68 que numa desses eventos, dessas grandes manifestações, é morto o estudante Edson Luiz, né? E isso vai levar a uma outra manifestação muito maior ainda, a passeata dos 100 mil. Muita gente foi para as ruas nessa passeata. Só que o governo, ao invés de entender que aquilo era um recado que chega, basta, não queremos democracia, não, o governo militar ele vai lá e endurece ainda mais o regime, né? Ele endurece ainda mais o regime, tá? Muito bem. Aqui, além da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, lá em Minas também os operários entram em greve, né, a grande paralisação. Em São Paulo também, operários entraram em greve, né, então isso tudo começa a abalar a questão do poder dos militares. Os primeiros atentados à bomba, luta armada contra a ditadura, então vai começar a se organizar as guerrilhas, a luta armada. Carlos Lacerda, lembra do cara lá, do Getúlio, né? E aí? E agora? Getúlio não estava bom, agora é os deputados, os militares que estão no poder. Lacerda aproximou-se dos seus desafetos, dos seus inimigos políticos, como o JK e o João Goulart, para formar uma frente ampla para derrubar os militares do poder. Só que não deu certo, né, pessoal? Eu não sei se aqui vai falar, mas o JK, inclusive, ele morre num acidente de carro, né? E durante muito tempo falou-se de atentado, né, contra ele também. Ele deve ter morrido por um atentado comandado pelos militares, enfim. Depois aqui ainda fala negou permissão para o governo para processar o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, acusado de ofender o regime militar. O Congresso negou a permissão do governo para processar um deputado. Então, o próprio Congresso, ele começa a querer bater de frente com o governo. Dezembro de 68, é aqui que vai ter o endurecimento maior ainda da ditadura. A decretação do AI-5. O AI-5, ele é o mais cruel de todos os AIs, tá? Fechou o Congresso Nacional por tempo determinado, decretou recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, autorizou a intervenção nos estados e municípios, tornou
legal legislar por decreto-lei. Amplos poderes para o presidente, pessoal. Autorizou o presidente da República a decretar estado de sítio. Estado de sítio, por exemplo, é quando começa uma guerra. Uma coisa assim que, ai meu Deus, precisamos controlar de qualquer jeito, né? Todo mundo tem que obedecer. Então, é mais ou menos isso. Suspendeu a possibilidade de qualquer reunião de cunho político. Então, veja, direitos vão sendo tirados. O habeas corpus, suspendeu o habeas corpus para os chamados crimes políticos, né? O direito de defesa não se tem, tá? Então, o AI-5, ele é considerado o mais cruel, aquele que mais restringiu o direito. Em agosto de 69, o Costa e Silva ficou doente, né? Sofreu uma trombose cerebral, ele não concluiu. O vice dele, Pedro Aleixo, também não assumiu, porque ele era civil, né? E daí estava fora dos planos ali dos militares. Aí o Brasil, ele durante um tempo, ele é governado por uma junta, aqui fala o nome deles, ó, Augusto Rademacher, Márcio Souza Melo e Lira Tavares, tá? Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, os três setores da defesa, né? Cada um manda um representante. Mas, em 69, é publicada uma emenda constitucional número 1, em que vai ter nova eleição, né? Que vai dar mais poder para os militares, novas eleições, e vamos escolher o Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici para presidente. Esse daqui é o mais terrível ainda, né? Os anos de chumbo são os anos em que o Garrastazu Médici governou. Foi de 69 a 74. Endurecimento do regime, censura prévia, né? Então, veja lá, cada vez mais controlando. Cassações, prisões arbitrárias, tortura, assassinatos de opositores, banimentos, exílios e todo tipo de arbitrariedade contra direitos humanos. Direitos humanos é uma palavra que some do Brasil durante esse governo, durante esse período, né? Aqui fala ainda também de outros órgãos para manter esse controle social, como o DOI-CODE, né? Já tinha lá o que a gente viu anteriormente, agora o DOI-CODE também, formado por membros da polícia e do exército, e utilizava da tortura, da violência, né? Assassinatos, desapareciam com os corpos, para poder controlar toda forma de oposição, né? Qualquer perigo que acontecesse, eles iam atrás. Primeiro eles prendiam, batiam, depois eles perguntavam o porquê, né? Mais ou menos assim. Criou-se a Operação Bandeirantes, a OBAN, com a finalidade para combater a guerrilha armada e reprimir qualquer manifestação contra o regime no estado de São Paulo, tá? Então, guerrilha armada. Essas guerrilhas armadas, elas foram sendo estruturadas, né? Então, geralmente estudantes ou pessoas que começaram a se dedicar mesmo a sua vida para lutar contra o regime militar. E eles conseguiam recursos de forma escusa, certo? Escusa, gente. Então, eles faziam assalto a banco, eles faziam sequestros a pessoas importantes para conseguir dinheiro para comprar arma, por exemplo, para lutar contra o regime militar, tá? Então, assim, acaba sendo violento de todos os lados, porque a própria guerrilha, ela vai utilizar-se de meios violentos para conseguir recurso, certo? Aqui também fala da propaganda ufanista. O que é o ufanista? Ufanista era para dizer, ó, ou você tá com a gente, ou tchau, né? Ou tchau, ou você concorda. Então, aquela coisa assim, nós estamos fazendo certo pelo Brasil, nós temos que acabar com qualquer oposição, né? Com qualquer falta de obediência ao nosso regime. Então, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o, era um slogan patriótico, né? Que eu utilizava para legitimar essas ações autoritárias que tinha durante o governo. Outra coisa que fala aqui também é da utilização de eventos esportivos para dizer, tá dando tudo certo agora, os militares estão no poder e o Brasil está tendo destaque internacional, né? Então aqui fala, por exemplo, o Brasil venceu a Copa de 1970 no México, né? E o governo aproveitou disso
para mostrar que, não, agora tá dando tudo certo, né? Estamos ganhando e tal. Aqui também, durante o governo do Médici, tem um outro fenômeno político desse momento, que é o tal do econômico, né, e político, o milagre econômico brasileiro. Então, o milagre econômico brasileiro acontece durante o governo do Médici e você vai ter assim, um crescimento muito grande da economia do Brasil, vai ter um up muito grande da economia do Brasil, né? Então, uma série de medidas para crescer a economia do Brasil, para fazer o bolo crescer, que eles diziam, né? E isso realmente elevou o PIB brasileiro, subiu a economia do Brasil. Como foi feito isso? A construção de grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas, como ferrovias, rodovias, coisas grandes, né? Financiada pontes, esse tipo de coisa. Financiada com dinheiro de empréstimos internacionais, tá? Então foi pego muito dinheiro para tentar melhorar essa coisa do Brasil, né? Cresce, só que ela não é dividida. A riqueza fica na mão dos ricos, os pobres cada vez mais pobres, certo? Então é nesse sentido aqui. Então, ao mesmo tempo que você tem um milagre, mas esse negócio, o bolo cresce, mas ele murcha de uma vez, de uma hora para outra. O modelo econômico já apresentava sinais de esgotamento, então ele não conseguiu manter a inflação baixa e tudo mais. A economia desacelera de novo lá no final do governo do Médici, né? Então a gente entra nos anos 70 ali, muito complicado, e a gente não pode esquecer que os anos 70 é que vai estourar as crises do petróleo lá nos anos 70, né? 73 foi a grande crise do petróleo, em que a OPEP de repente resolve, subir horrorosamente assim, o valor do barril do petróleo, e isso pega o mundo inteiro despreparado, e o mundo inteiro entra em crise. O Brasil já não estava numa situação lá muito boa, e isso vai complicar cada vez mais. Enfim, termina o governo do Médici, outro presidente militar é escolhido indiretamente, Ernesto Geisel, governou de 74 a 79, certo? O Geisel, ele já era de uma linha mais, não era da linha dura, vamos dizer assim, dos militares, né? E a partir de Geisel, a gente começa a falar que o regime militar, ele vai caminhar para um fim. Os militares sabiam que eles iam, uma hora ou outra, eles iam ter que entregar o poder. Então a gente fala abertura lenta e gradual, tá? Muito bem. Paradoxal. Por que paradoxal? Porque ao mesmo tempo que ele propõe essa abertura para a volta à democracia, ele não facilita as coisas. Então continua perseguição, continua censura, continua prisão, continua mortes, entendeu? Então é mesmo assim, tá? Ao mesmo tempo que ele tentava barrar a influência dos militares que defendiam ações repressivas, Geisel também se valia de instrumentos autoritários para refrear o avanço dos opositores, recorrendo frequentemente ao AI-5, tá? Então, por isso que é paradoxo, por isso que ele é contraditório. Muito bem. Durante o governo do Geisel que vai acontecer, por exemplo, a morte do jornalista Herzog, né, o Vladimir Herzog, em 75, do operário Mansell Fiel Filho, em 76, dentro das dependências do 2º Exército de São Paulo, tá? Então, eles prenderam, eles bateram, eles torturaram, depois eles simularam suicídio, né?